Nós vamos estudar hoje congruência de triângulos. Triângulos congruentes. Existem alguns casos específicos para a gente identificar quando os triângulos são congruentes. Primeira coisa, para a definição de triângulos congruentes, como é que você chega a essa definição? Para ele ser congruente, ele tem que ter os lados e os ângulos correspondentes congruentes. Por exemplo, se você tem aqui, ó, o triângulo ABC, certo? E o triângulo MN e P, como é que você vai saber se eles são congruentes? Ó, você perceba o ângulo A. Quando ele coloca essa simbologia aqui, ó, só é porque ela tem a mesma dimensão, tá? Então, o A, a gente coloca assim, é semelhante, olha, a M. O B também é semelhante ao B, né? Tem a mesma medida de N. A gente chama de congruente, né? São iguais. Aí o N, o C, já é semelhante a P. Quando você perceber os lados, se todos os ângulos são congruentes, aí você vem aqui para os lados, ó. O lado AB seria semelhante ao lado MN. O lado AB seria semelhante a MN. Aí aqui, ó, o lado BC, né? BC semelhante ao lado NP. NP. E o lado, por último, o lado, percebam que os ângulos e os lados são iguais, né? O lado AC semelhante, esse aqui é semelhante a esse aqui, a MP, certo? Então, esse lado aqui é semelhante a esse aqui é semelhante a esse aqui, vou botar com 3 pauzinhos, é semelhante a esse aqui. Então, você denota que esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui. Agora, para você não ter que analisar tanto os 3 ângulos e os 3 lados, existem casos específicos. Quais são os casos específicos? Quando? Primeiro caso, lado, lado, lado. Ou seja, todos os lados são iguais. Quando todos os lados forem iguais, você já sabe que um triângulo é congruente com ao outro, né? Segundo caso, ó, lado, ângulo, lado. Quer dizer, ele só tem um ângulo, que é, no caso aqui, ó, esse B aqui, ele tem a mesma medida, né? Então, ó, então esse aqui é congruente, ó, B congruente a N. Quer dizer, os dois ângulos são congruentes. E os lados, né? LA, ângulo, lado. Então, o lado, qual seria o lado? O lado AB. O lado AB seria congruente ao lado NM. E o outro lado, BC, semelhante a NP. Certo? Então, esse aqui é o segundo caso, lado, ângulo, lado, né? 2 lados iguais e um ângulo semelhante. Vamos para o terceiro caso. Nesse caso aqui do terceiro, ó, é ângulo, lado, ângulo. O que nós temos? Nós temos 2 ângulos e um lado. Então, vamos identificar quais são os 2 ângulos, ó. Percebam aqui os 2 ângulos semelhantes, o B e o N. Então, vou botar aqui, B é semelhante a N. Qual é o outro ângulo? O C, ó. C semelhante a P, tá? E um lado, ó, o lado, esse lado e esse, né? Então, seria o lado BC semelhante ao lado NP. Isso aqui seria o ângulo, lado, ângulo, né? O terceiro caso. Vamos para o quarto caso. Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Olha aqui. Os 2 ângulos iguais, né? Seria o B, semelhante ao N. O A, semelhante, que é ângulo oposto, ó.
Aqui é o lado adjacente. O que é adjacente? É o lado que forma o próprio ângulo, ó. Então, esse BC aqui é adjacente, né? De B. Oposto, que seria esse ângulo A aí. Então, eles são semelhantes. O A e o M. E no caso aqui, o lado adjacente seria esse. BC, semelhante a NP. Então, no triângulo retângulo, perceba que o ângulo reto tá aqui em cima, ó. Ângulo reto. Então, para que ele seja congruente, dois triângulos, ele precisa ter um ângulo, que é o próprio ângulo reto, e dois lados semelhantes, ó. Esse lado aqui, vamos colocar, no caso aqui, o próprio ângulo, né, reto, semelhantes. Aí, depois, um dos lados, seria, no caso aqui, AB, semelhantes. AB e MN. MN, ok. Aí, no caso aqui, o outro lado, né? BC. BC, semelhante a NP. Você pode representar com esse tracinho em cima, ó, os lados, tá? Todos os lados. Os ângulos é o chapéuzinho. Isso. Ok. Os ângulos são o chapéuzinho. E os lados. Então, nós já falamos dos 4 casos, né? E agora, no caso do triângulo retângulo. Basta ter os dois ângulos retos, que já são iguais, né? Que medem 90 graus. E dois lados semelhantes, tá? Onde é que você vai aplicar? Vamos dar aqui um exemplo. Nessa figura. Se você for utilizar congruência de triângulos, como é que você vai saber que você vai poderá utilizar a congruência de triângulos? Bem, vamos lá. Na figura, vamos ler direitinho. AB é paralela a DE, ok. AB é esse aqui, né? Paralelo a DE, ok. E C é o ponto médio de AD, tá aqui C é o ponto médio de AD, quer dizer que daqui pra cá vai ter a mesma medida daqui pra cá. Então, já tá sabendo que esse lado aqui vai ser igual a esse lado. Então, a gente já tem, ó, um ângulo igual, tá aqui o ângulo igual, ó, de 60 graus, que é o ângulo A. Vai ser semelhante a quem? Ao ângulo D. Então, já sabe que são semelhantes. E a congruência, vamos ver aqui dos lados. Olha, a gente tem o AC, vai ser semelhante a CD, certo? Ok, então a gente já tem um ângulo e um lado, né? O que mais que a gente consegue identificar? A gente vê que esses dois ângulos aqui, ó, eles são opostos pelo vértice, né? Que a gente chama de ângulos OPV, opostos pelo vértice. Esses ângulos OPV, eles têm a mesma medida, né? Então, eu vou dizer que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, vou dizer que o ângulo também vai ser igual, né? O ângulo formado. Pronto. Então, nós já temos uma característica que qual caso pertenceria? Se você for olhar direitinho, seria esse caso aqui, ó. Lado, ângulo adjacente e lado oposto. E ângulo oposto. Você tem dois ângulos, ó, opostos, certo? Um lado igual e esse outro, um lado igual, dois ângulos opostos iguais e dois ângulos adjacentes. Então, pertencia a esse caso aqui. Lado, ângulo, ângulo. Ok? Nesse caso aqui, se você está dizendo que esse triângulo ABC é semelhante a esse triângulo, então eu posso dizer que há congruência de triângulo, né? Vou dizer que ABC, triângulo ABC vai ser congruente, ó, o símbolozinho do congruente, ao CDE. CDE. Então, esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, então eu posso dizer que os lados e os ângulos são iguais, né? Nesse caso, esse pedaço aqui, que é 7, né?
vai ser justamente igual a esse pedaço. Então, já identifiquei o meu valor de y, né, que seria o EC, vai ser igual a BC. Então, eu vou dizer aqui, ó, vou dizer que EC vai ser congruente a CB. Então, o y vai ser igual a 7. Achou um valor, né? E o x, olha aqui, o x seria esse pedaço aqui, AB, que é congruente, eu já tô dizendo que os triângulos são congruentes, a esse pedaço aqui, que seria o DE. Significa que o x vai ser igual a 5. Então, ele pertence, achei o valor de x e y, né? Pertencente ao caso lado, ângulo, ângulo, né? Lado, ângulo, ângulo. Então, é isso. Você tem que identificar os dois triângulos, ver realmente se são congruentes, pertencem a um daqueles casos, e depois ir identificando as medidas dos seus lados e ângulos, tá? Qualquer dúvida é só perguntar, né? No privado. Até a próxima.